Fala rapaziada, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Ó, nós aí, comecinho, já deixa eu mandar aqui o aviãozinho. Fala Denis, nosso convidado aí já tá entrando, já vou mandar o convite. Aviãozinho, já tô mandando aqui, mandando para todo mundo. Mandando para todo mundo aqui. E aí, pessoal, como é que tá? Tranquilo? Obrigado aí a todo mundo. Todo comecinho de live, né? A gente agradece. Então agradeço aí a vocês. Agradeço aí a todo mundo que vem acompanhando. Deixa eu mandar. Terminando. Oi, Vitória. Tudo bem? Boa tarde. Fala, Thiago. Beleza? Fala, Wilson. Beleza, amigo? Boa tarde. Já aceitei teu convite já, Denise. Apareceu aí? Como é que tá, meu amigo? Tranquilo? E aí? Obrigado aí, cara. Obrigado aí, tu tá sempre acompanhando. Obrigadão aí. Oi, Yasmin, tudo bem? Boa tarde. Como tá? Deixa eu apertar aqui. Tô bem também, cara. Tá. Agora foi. Vira aí. E aí, meu E irmão? aí, tudo bem? Como é que tá, Rômulo? Tô na paz e você, meu Graças irmão? a Deus aqui na luta. Aí que é bom, né? É, rapaz, faz parte. Gratidão aí Porra, pelo obrigado. convite, poder participar e bater um papo com você, com sua audiência, trocar umas ideias aqui sobre diversos aspectos aí de gestão condominial, contar um pouco da minha experiência. Eu acho que isso é legal. Esse trabalho que você Pô, está cara, desenvolvendo aí, estimulando, né, essa reflexão, essa troca de experiência, né, é realmente extremamente importante. Tem diversos aspectos relevantes, né, dessa gestão condominial e eu diria até gestão empresarial, né, porque o condomínio é uma empresa, né, então aqui a gente sim, acaba trazendo muito da experiência, né, que a gente acaba acumulando ao longo da vida, a gente acaba trazendo aí na gestão condominial, sempre buscando gerar resultado, valorizar o nosso patrimônio, né, porque eu sou síndico morador, né, proprietário, então eu estou sempre olhando aqui como é que eu posso desenvolver estratégias, né, para valorizar o nosso patrimônio, né? eu justamente quando eu criei, né, quando a gente começou, né, há muito tempinho, a gente já se conhece já de eventos, já esteve junto, né, e toda vez que a gente conversa, a gente até analisa, né, a gente vê essa questão da informação, né, da conscientização, essa parte também do valor, né, é agora que está ficando claro para as pessoas valor de patrimônio, valor de serviços, valor como pessoa, inclusive, né? A gente teve essa percepção aí, principalmente depois da pandemia, que ficou escancarado para todo mundo. Então é bom e é justamente o que eu venho procurando trazer, né, com os programas. Eu que agradeço, né, a sua participação, cara.
te agradeço de verdade, porque eu pude já aprender muito contigo e eu com certeza aqui vai ser mais uma aula, né? Não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo e que vier assistir. Uhum. Inclusive aí, ô Patrício, fala meu amigo, boa tarde. Boa tarde ao pessoal da PPE, PP Segurança. Valeu, obrigado, cara. Pô, Denise, como todo começo, o que eu peço é a casa é sua, porta tá aberta, a live ela fica salva, eu também faço a reprise depois no YouTube. Inclusive Legal. o pessoal pode ir lá se inscrever lá no canal Rômulo Calvano 1. Procura lá no YouTube, se inscreve lá, que eu tenho planos para o YouTube, tá? E aí fica, a casa está aberta, você pode se apresentar, mas eu já te agradeço aí por estar aqui hoje, meu amigo. Ah, Obrigado mesmo. gratidão a você, Romulo, por essa iniciativa empresarial aí de trazer, né, esse outro olhar de todos os participantes, traz aqui para o teu canal uma experiência diferenciada, eu tenho acompanhado aí, e muito legal. Eu sou Adenias Gonçalves Filho, né, eu sou síndico morador, mas eu síndico proprietário, tem aí uma denominação que o mercado usa, né, mas É, não sou síndico profissional, não tenho formação ainda, né, nessa área, é uma área muito interessante, muito desafiadora, né? A minha formação é administração de empresas, tive a oportunidade de trabalhar durante 36 anos numa única organização, né? Fiz carreira lá em diversas áreas, auditoria, finanças, dirigi uma rede hoteleira do grupo, enfim, foi assim uma experiência, foi vivencial mesmo, né? Eu não passei pela empresa, eu vivi a história da empresa e isso trouxe um grande aprendizado, né? Essa interação que a gente vai desenvolvendo, né, com o ser humano, conhecendo, liderando grupos, desenvolvendo projetos, grandes projetos, não eram pequenos, eram grandes, né? E aí a gente traz isso para o micro, né, que é assim, muito interessante quando você consegue implementar mesmo no micro coisas grandes que você fez, você vê a satisfação das pessoas, né, e o reconhecimento desse trabalho, buscando sempre a melhoria, como eu mencionei antes, a valorização do nosso patrimônio, né. Então, sim. além de ser síndico do meu condomínio, já desde 2017, eu também eu tenho um ativo em São Paulo, onde mora familiares, e lá eu sou conselheiro fiscal. Então, lá tem síndico profissional, são 3 torres com 190 apartamentos aproximadamente. Então, eu tenho acompanhado de perto, né, esses desafios dos síndicos profissionais. E aqui, meio à distância, né, com essa facilidade do online hoje, a gente consegue, de certa forma, contribuir também com outro olhar pela própria experiência que a gente vem tendo no micro aqui, num pequeno empreendimento. Nosso prédio tem 10 apartamentos só. Mas, enfim, tem bastante coisinha que, o que eu digo, né, para gente profissional, né, que atua nessa área, dá gosto você, quando você tem uma inspeção técnica, né, de alguma empresa que vai prestar serviço, vai orçar alguma atividade, né, que você está demandando, e o pessoal, poxa, tá bonitinho o prédio, tá limpinho e tal, não sei o quê, tá organizado, então, isso é muito legal, né, Sim. e a gente vai fazendo melhorias, né, gradualmente, e sempre o meu propósito aqui é desenvolver melhorias sem afetar o bolso do nosso condômino, né? E essa Esse estratégia aí é o ponto crucial, cara. é. Sem doer muito. E essa estratégia eu comecei a desenvolver desde 2017, sem aumentar o condomínio até hoje. Porra. Claro que numa obra grande, você vai fazer uma reforma, por exemplo, modernização de elevadores, que a gente já fez num deles, aí não tem jeito, né? Ou uma reforma mais estrutural, que já foi necessário fazer por 2 vezes, nesse período todo, a gente fez gradualmente. E aí não tem jeito, você tem que realmente pedir uma cota extra, mas usando muito o caixa, né, para poder mitigar, reduzir o financiamento, muitas vezes, que a gente sempre faz financiamento, né? A estratégia aqui tem que fazer o mais longo prazo possível para que caiba no bolso de todo mundo e fique confortável, né? Então, a gente tem feito esse desafio, né, de nos colocar assim, sempre buscando melhorias graduais, né, mas com muita firmeza, para que as pessoas se sintam bem, entrando no prédio, pô, aquela energia gostosa, né, tipo, pô, tudo limpinho. E nós não temos funcionário, hein? Então, tem esse detalhe, né? Mas, enfim, são riscos que a gente acaba eu acho que faz parte, né, da boa gestão, né, do empresário,
do gestor, né, correr determinados riscos, né? Eu diria que quando eu iniciei, eu fui avaliar toda a operação, né, do condomínio, apesar de pequeno, mas muitas coisinhas, contratos, essas coisas todas. Eu fui vendo, avaliando custo-benefício, risco, né? Se eu, a probabilidade de você ficar sem uma câmera, tá lá, 2 dias, 3 dias, pô, uma vez por ano, se ficar, né? Então aí você contrata a empresa, vem e conserta, né? Do que você ter um custo fixo muito elevado. Então a minha visão foi sempre mitigar os custos fixos, trazer ele a um patamar mínimo necessário. Manutenção de elevador é importante, né? Água, luz, etc. Não tem jeito, né? Então eu fui buscando sempre trazer esse custo fixo para exatamente não precisar aumentar a cota mensal, entendeu? Então, É, esse é. isso que você tem falado, até a Márcia aí comentou, a educação financeira na veia. Inclusive, boa tarde, Márcia. Deixa eu falar só o pessoal aqui, a gente está com umas presenças aí ilustres, ó. Legal. Meu fala parceiro, o Gilcimar Conceição, contador. A Fernanda Silveira também é consultora, tem um trabalho, uma consultoria dela também incrível. Você também, né, Denise, é consultor. Márcia, o padrinho Francisco Nazaré, a gente fez uma live e falou sobre educação financeira. Pô, foi incrível aqui, cara. E Alice, obrigado aí a todo mundo, inclusive boa tarde a todos. E, cara, você comentou aí vários aspectos, que aí é como a Márcia comentou aí, educação financeira, que a gente não está implícito, mas está na cara hoje, né? Que a pessoa precisa aprender a ter essa educação financeira. E você comentou um pequeno aspecto que eu acho curioso, né? Você se apresentou como sendo um síndico morador, mas o que eu acho engraçado que você é tanto profissional e às vezes é mais profissional que muitos síndicos profissionais, né? A gente sabe que a gente tem o que a gente tem no Código Civil o síndico sendo condômino ou não. Né? Esse termo síndico profissional ele é até mais um cargo ou a qualificação do que realmente um cargo, né? E aí você pôs uma questão que às vezes que é tão para alguns é difícil, inclusive para mim, eu vou falar verdadeiro, no começo foi um ponto que bateu um pouco, né? Porque eu tinha uma visão para levar para o condomínio diferente, né? Porque a gente está falando de, como você comentou, fazer as coisas sem doer, né? Sem doer muito, porque sempre dói, porque condomínio não é lucro, não gera lucro, não tem personalidade jurídica, é rateio de despesa. E aí você pode falar claramente, um ponto crucial, que é trazer os benefícios sem machucar o bolso, né, das pessoas. E aí e você também é um consultor financeiro, né? Você tem essa sua carreira como consultor financeiro e até uma grande dúvida minha, que pra, eu acredito que seja de muitos síndicos e também de profissionais, inclusive da área, como que você consegue alinhar essa sua consultoria financeira com condomínio? Oi, tá me ouvindo? Aqui tá normal. Vê aí. Ué, pessoal tá... Vê se é teu fone. Vê se é o teu Opa, fone. opa, eu acho Oi, que voltou? voltou. Eu Foi tinha teu perdido teu fone. som. Foi. Vamos lá. Você ouviu até onde? Que eu Não, eu vi retorno. basicamente todas. Estava falando do síndico profissional na última abordagem. Falou das minhas qualidades adicionais aí como consultor, que eu posso falar um pouquinho também. Sim. Aí eu até queria, a pergunta que eu gostaria de trazer para você é justamente sobre isso, sobre como você, como consultor financeiro,
como que você consegue levar essa visão da consultoria financeira pro condomínio, né? Porque você tem que trazer os benefícios, mas não pode, como você comentou, sem machucar o bolso, né? Aí como você alinha isso? Isso é curioso. Bom, então é assim, ó. Primeiro, deixa eu agradecer, né? A Márcia, ela passou, não sei se ela está na sala ainda, mas agradecer a Márcia. Ela é uma consultora financeira também, atua lá em São Paulo, uma grande amiga. Obrigado pela participação. Na verdade, agradecer a todos que estão aqui nos prestigiando, ou aqueles que virão nos prestigiar, assistindo o vídeo dessa live. É assim, olha, essa visão de gestor financeiro, né? Eu fui no mundo corporativo, por muitos anos e trazendo essa experiência para dentro do condomínio, ela é automática. Né? No nosso caso, eu diria para você que ela é muito tranquila, porque nós não temos inadimplência. Né? Então, eu diria que quando você encontra, especialmente condomínio grande e tal, você encontra esse lado da inadimplência, que dificulta muito a gestão do síndico. Né? Eu acho que o que deveria se fazer, e aqui fica acho que uma vertente para nós analisarmos também como potencial oportunidade de levar a educação financeira, vamos dizer assim. Eu não gosto muito, sinceramente, da palavra educação financeira, tá? Porque eu acho que o brasileiro, culturalmente, ele não se sente mal educado financeiramente, né? Quando você fala em mexer nas finanças, tal, ele acha que é tirar o conforto dele, enfim, não, e na verdade não é nada disso. O planejamento financeiro está associado ao teu bem-estar. Então, eu diria que é muito tranquilo do meu lado, né, até por ter aplicado, né, essa gestão, vamos dizer, pragmática, na gestão condominial. A gente não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade em, às vezes, exigir, muitas vezes, uma necessidade de chamada de dinheiro, por exemplo. Nós tivemos uma situação de que tivemos que demitir um funcionário, uma situação atípica que aconteceu, e aí não teve jeito. E a gente não tinha caixa para fazer. Eu simplesmente comuniquei, falei, olha, pessoal, a gente está com caixa pequena, precisamos repor aqui uma diferença importante, e, enfim, todo mundo entendeu a razão da motivação da necessidade de desligamento do colaborador, pagamos toda a indenização, e naquele momento, todos enfiaram a mão no bolso, não teve jeito, né? Porque a gente vem comedido nos gastos, deixando sempre uma boa reserva financeira, né? Exatamente para, numa emergência, você poder mitigar um pouco esse desembolso que possa ocorrer, ou aquela dor no bolso que muitas vezes a pessoa não está nem preparada. Né? Então a gente acaba, de certa maneira, com essa construção de um colchão financeiro, ajudando as pessoas, porque é dinheiro de todo mundo, né? Não tem jeito. Embora seja rateio e tudo, a gente sempre tem uma pequena redução de algum gasto, alguma economia que vai gerando essa sobra, daí a motivação da gente não aumentar o condomínio todo esse tempo. Então, eu diria que a gestão financeira ela vem muito dessa custo mínimo, custo fixo mínimo possível, e exigindo o mínimo possível também de contribuição extraordinária para você bancar a melhor gestão possível do condomínio. Né? E a estratégia sempre que é de negociação, trazer a minha visão sempre foi, numa negociação com os fornecedores, de qualquer natureza, eu falo, olha, é o seguinte, né, já deixo bem claro aqui, o benefício é para o condomínio. Se vai ter desconto, se vai facilitar a forma de pagamento, todo o benefício está voltado para o condomínio. E isso gerou muito resultado para a gente. E o benefício é coletivo. Né? Então, essa é a maneira com que eu tenho encarado e feito as negociações para que possa todo mundo estar satisfeito, né? E poder olhar para o condomínio e falar, puxa vida, estamos num ambiente legal, agradável, você fica acolhedor, você pode acolher os amigos, visitantes, parentes e tal, fica todo mundo feliz, porque eu diria que a aura do nosso condomínio era diferenciada, ela é muito tranquila, vamos dizer assim. Não tem conflito, não tem... Porra, você comentou, achar aí um condomínio sem inadimplência hoje é complicado, é difícil, né? Você ter não essa sorte, mas também essa capacidade. Às vezes tem condomínio que você precisa de um trabalho muito grande, né, para poder chegar nesse patamar de inadimplência zero. E deixa eu só contribuir aqui com a entrada, uma pessoa, o Sérgio Síndico Essencial, Papo Condominial, obrigado. O pessoal da Pousada, Paraíso do Sol, a Daniele, a Daniele, a Quatia, né, ela síndica, ela entrou aí, só que ela tem assembleia agora, pô, boa sorte, boa assembleia, Daniele. A Márcia tá aí, ela comentou, obrigado aí a todo mundo. E, cara,
E você comentou nessa parte aí de inadimplência, né? Você também comentou muito a parte da educação, né, principalmente, educação e a comunicação, para você poder levar essa situação para o condômino, para os moradores, eles entenderem isso, né? E aí, quando você leva essa parte da comunicação, da educação, para a pessoa entender que o condomínio precisa daquele valor, ele precisa ter aquele controle bem feito, como que você consegue alinhar isso? Como que você faz esse trabalho de educação financeira no condomínio, da comunicação para essa educação financeira? Como que você costuma fazer isso? Na verdade, esse alinhamento que a gente faz da gestão financeira do condomínio, ele está muito pautado no orçamento que nós fazemos, né? Então, todo ano, início de janeiro, a gente tem uma assembleia onde é reeleito o síndico, renovado a gestão, e eu faço o orçamento contemplando todos os gastos ordinários e tudo aquilo que eu estou prevendo de gastos extraordinários. Então, eu já estou dando uma previsibilidade financeira. A educação financeira já começa por aí, porque você se comunicar, né, na verdade, mostrar antecipadamente, com um ano de antecedência, olha, o que vai acontecer no próximo ano vai ser reforma do PC de luz, limpeza das caixas, ou reforma de elevador. Assim. Então, você está dando uma visão de finanças também, né, para o condomínio poder se preparar dentro do seu orçamento. E quando você, ao final de fazer a apresentação e dar a boa notícia, né, o nosso orçamento vai ser de tanto, a gente vai ter tanto de arrecadação, né, e no final você dá a notícia, olha, não vamos aumentar a cota condominial. Então fica todo mundo feliz e fica tranquilo, porque sabe, olha, a gente informa qual o caixa fechado no exercício do mandato, né, e aí a pessoa já tem uma noção. E aí, o meu compromisso esse ano, né, foi fazer uma série de melhorias, fazer o planejamento do sistema de incêndio, né, reformular muitas coisas, modernizar o PC, colocar novos extintores, novas mangueiras. Tudo isso está alinhado com essa experiência, esse olhar necessário de você comunicar os acontecimentos, né, com impacto financeiro no orçamento das famílias e para que eles possam se planejar. Então, a pessoa já sabe que vai passar aquele ano, salvo qualquer adversidade, que não vai ter aumento. Então, ela pode se planejar, colocar no fluxo de caixa dela, né? Eu diria que é uma educação financeira um pouco diferenciada, né? Você não vou fazer uma palestra sobre educação financeira para os condôminos, porque não caberia no nosso caso, porque a gente não tem inadimplência. Mas uma proposta, né, que a gente sempre advoga, eu tenho compartilhado com alguns síndicos, é a ideia de um profissional, eu me coloco à disposição, inclusive, de alguns condôminos, alguns síndicos que estejam nos assistindo, de a gente fazer um bate-papo, né, até que informal com os condôminos, sem nenhum compromisso, que no resultado final, o que a gente quer é levar um outro olhar de como as pessoas podem se organizar financeiramente e colocar dentro do seu planejamento que aquela cota condominial vai trazer um benefício muito grande para a comunidade, né? Eu sempre entendo que nós trabalhamos em comunidade. Então, fica aqui uma proposta de a gente até poder desenvolver algum projeto nessa área, de levar esse papo financeiro, vamos dizer assim, não é educação financeira, é papo financeiro, ou roda de conversa sobre finanças, a gente dá a temática, ou harmonização financeira e prosperidade, a gente dá uma temática que possa ser palatável para as pessoas entenderem que está indo um profissional naquele condomínio, né, levando um outro olhar. É um ponto de vista que possa, pela uma experiência profissional e de gestão condominial, possa trazer um outro olhar, e é muito interessante, né? E aqui a gente tem... Fala, pode terminar. Não, e aqui a gente tem profissionais que fatalmente vão nos assistir, ou já estão nos assistindo, que também compartilham desse olhar necessário para que você possa, ao longo do tempo, ir mostrando para as pessoas que estar contribuindo, por na prioridade do fluxo de caixa pessoal da família, pagar o condomínio, ele está valorizando aquele patrimônio dele. E às vezes as pessoas ficam assim, muito preocupadas em criticar o que o síndico está fazendo, ao invés de fiscalizar o que ele está fazendo, né? Saber do orçamento, se interessar, participar das assembleias, questionar os orçamentos, que eu acho que faz parte. Eu fico muito feliz quando eu sou questionado, cara. Porque eu dou todas as respostas, e uma coisa importante, né, quando você fala de um processo educacional, é a transparência e a comunicação. Onde hoje, o que eu advogo, e realmente nós temos uma modificação bastante significativa em termos de gestão de administradora, nós trouxemos uma nova administradora já há 2 anos e meio,
E facilitou a minha vida assim que você não faz ideia. É porque eu tenho tudo no sistema, né? Ali eu coloco os recados, ali eu coloco as comunicações, ali eu coloco o que eu estou fazendo, ali eu coloco eventualmente um orçamento que foi demandado, ali eu coloco o resultado do que foi feito na Assembleia ou de uma reunião de conselho. Todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Às vezes o pessoal nem interage. Ok, mas tomou conhecimento, eu já fico feliz, né, que quando você coloca na plataforma, queira ou não queira, ele vai receber. Ele não pode dizer, ah, não, eu recebi, caiu no spam. Não cai no spam, porque quando fez o cadastro, já ficou aquele processo de comunicação adequado. Entendeu? Então, é nessa linha que, para tentar responder um pouco a tua colocação, né, a gente trabalha com educação financeira quando você dá um norte para o condômino, né, de que ele tem um valor definido daquela despesa dele anualmente, né, e isso dá tranquilidade para ele. Né, dessa forma que eu encaro também esse processo educativo. E isso que você comentou agora é algo que eu venho buscando com o programa, né? Não só o Empreenda a Ti Mesmo, mas principalmente no Condonecta. O Carlos comentou aí, inclusive, deixa eu dar boa tarde aqui, pessoal, que entrou. Hélio, boa tarde, Hélio, Valdo, Jorge, Rogério, obrigado aí a todo mundo. O Carlos comentou, concordo 100% com isso. Ele está falando aí inadimplência. A inadimplência, na minha opinião, pode reduzir à medida que se aumenta a quantidade e qualidade das informações aos condôminos. Perfeito, Carlos, perfeito. É justamente isso. E uma coisa que até uma novidade que eu quero te convidar aqui, eu quero deixar o convite, inclusive, para todo mundo que vem assistir, síndicos, meu amigo aí, que também é contador, que eu tenho convite para ele, o Gilcimar, meu amigo, quero que você esteja comigo. O Condonecta, ele vai promover palestras educacionais em condomínios. Se chama Condonecta in Loco. Eu quero chamar, no máximo, três palestrantes. Vamos levar isso para os condomínios, vamos levar isso lá para dentro. A Denir já fica o convite para você estar. E são 4 assuntos: finanças, que é isso tudo que a gente está falando, saúde, esportes e educação. Então, na área de finanças, eu quero a sua participação, meu amigo, fica a participação também, o convite para outros que queiram estar juntos. A parte de esportes, tenho amigos da área de esportes, tenho amigos da área de educação, tenho um amigo que tem uma livraria, a gente pode levar uma palestra para incentivar a leitura, projeto algo para crianças, leitura infantil, saúde, clínicas, podemos levar clínicas, exames laboratoriais, várias coisas, e coisas que se comuniquem. Então, hoje o Condonecta se chama o Condonecta in Loco. A gente leva o Condonecta para dentro do condomínio com essas palestras, justamente para levar isso, né? Essa informação, porque às vezes o síndico faz o melhor que ele tem, só que aquela comunidade, ela já, às vezes, ela tem uma visão um pouco deportada do síndico, ou também tem uma visão, aquela santo de casa, às vezes, também não faz milagre, né? Em muitos. Então, é importante vir uma visão de fora, é uma visão para poder agregar na gestão dele. Ó, nosso amigo Biel está entrando aí. Ô, Biel, obrigado. Obrigado aí, Silvana, também. Obrigado a todo mundo. Então, fica aí o convite para você e também para todos os síndicos aí, poder levar o Condonecta em loco para o seu condomínio aí com essas palestras, sem custo para o condomínio, tá? Então, é sem custo mesmo. É poder levar palestra educacional, tá? Então, fica aí o convite. Eu estou dando entrada no meu registro como jornalista, cara. Que legal. Papo que bacana. Correto, eu dei entrada final de semana agora, registro como jornalista. Até agradeço aí por Rafael Machado, do Grupo RM, o presidente do CRC, ele me indicou, dei entrada
entraram registrado como jornalista para poder fazer isso, cara. E aí já Legal, bacana. fica o convite Parabéns. para a gente poder levar isso para as pessoas, né? Para quem vive em condomínio, né? Né? Eu me coloco à disposição, Rômulo, para falar um pouquinho sobre finanças empresariais também, porque fatalmente Sim. pode ter muitos empresários que estão passando por alguma dificuldade de planejamento, alguma coisa. Eu posso, no contato com esse público, fazer uma abordagem também de como as empresas, pequenas empresas, que é um lado da minha consultoria, né, que eu faço, empresarial. Faço diagnóstico empresarial, e é o que a gente chama de diagnóstico em teia, né, onde nós analisamos 10 áreas, 10 dimensões de pequenas e médias empresas, e apresentamos um relatório. Isso fica aqui o convite, né, se tivermos algum empresário, que o meu foco é dentro da área de prestação de serviço, empresas prestadoras de serviços, né, e dentro do Simples Nacional, se algum empresário tiver interesse de ter esse diagnóstico, não tem nenhum custo, eu faço gratuitamente, mas precisa ir lá no direct e mandar uma mensagem, Denias, eu quero tal, ter a sua consultoria gratuita, eu faço de coração isso, para pelo menos o empresário tomar uma decisão que possa dar um norte para que o negócio dele possa prosperar. E, evidentemente, ele, se está com dificuldade na empresa e possa melhorar a sua empresa, ele vai pôr em dia lá a cota condominial se estiver atrasado eventualmente. Então, é um conjunto, né, de possibilidades que eu posso Exato, contribuir, exato. para que ele melhore, né, a gestão da empresa dele e, muitas vezes, na gestão de finanças pessoais, que é a minha especialidade. Exato. A gente leva uma gestão de vida, né? A gestão financeira de vida, né? Não algo específico, mas uma gestão financeira de uma área, ela vai acarretar melhorias em todas as outras áreas. O meu amigo Freitas entrou aí, da SegFig, obrigado, meu amigo. O Carlos vai ter que sair aí, mas obrigado. Jovem jornalista, eu estou dando mais um passo para ser chamado de William Bonner da Sindicatura. Mas eu passo. Mas, Leva jeito, mas leva obrigado, jeito. obrigado. É, pô, a Silvana fez uma pergunta, só, como fica a segurança do condomínio com os mercados? Ô Silvana, só tira uma dúvida, você está querendo saber a respeito dos mercados físicos lá no condomínio? Qual mercado? É algo específico ou é variado? Especifica aí para mim, para a gente essa pergunta aí, porque ficou um pouquinho vaga, tá? Só comenta aí pra gente. Eu estava falando sobre esportes, ó, meu amigo Davi, da Action Fit, que faz gestão esportiva para condomínio. Ó, fica a indicação. Da mesma forma que fica a indicação aí, ó, quem quiser uma gestão empresarial, quer dizer, uma consultoria, né, da gestão empresarial, manda mensagem aí para o Adenias, pode falar, ver com a indicação do Rômulo, pode falar no programa, que esse aí é grande, grande amigo e tá junto. Ó, Davi também é um grande contato, obrigado, cara, pessoal da Bem Financeiro. Ó, hoje tá bom aqui, hoje é só gente de calibre. Ah, Mercado legal. físico nos condomínios. Então, Silvana, hoje, você quer responder primeiro, Denise? Ela falou sobre mercado físico, segurança. Quer falar primeiro? Dependendo do porte do condomínio, eu tenho uma experiência que a Olha, gente, lá no condomínio que eu comentei, é onde eu sou conselheiro, né, eu tenho um ativo lá em São Paulo, nós temos um mercadinho, né, um mercado pequeno, eu estou entendendo que é mercado de mercadorias mesmo, de coisas pequenas, de isso. miudezas que as famílias têm necessidade. E lá não tem segurança nenhuma. A segurança é câmeras, né, é aberto, você pega o que você quiser, põe na sacolinha, registra, quem está monitorando são as câmeras, não tem segurança física, né? E hoje em dia o monitoramento de segurança em todos os aspectos é tudo tecnologia, basicamente. Claro que vai ter ainda a necessidade de ter um segurança físico em determinadas situações, né? Muitos condomínios grandes ainda têm isso, mas a maioria vai estar sendo monitorado, os ambientes, basicamente, sendo monitorado por câmeras. Então, a segurança vai ser afetada? Não, porque quem entra para consumir é só moradores, então não tem risco de pessoas externas estar adentrando no exemplo que eu estou dando aqui, especificamente entendendo que essa seja a pergunta que a colega fez, entendeu?
Eu também, eu concordo com isso, Silvana, a respeito à segurança dos mercados físicos, é a segurança natural do condomínio, porque aquele mercadinho, ou seja o que for, ou uma sala, ela está introduzida dentro do condomínio. Então, se você tem acesso àquilo, você é um morador, no caso, isso aí depende de como é feita a segurança já interna do condomínio, rotina, rondas, etc. Então, a posicionamento do mercadinho, se é um local aberto ou um local mais fechado, que proporciona atos, se tem fiscalização, se tem monitoramento. Teve um caso agora que eu recebi aqui, teve um cara, eu não sei se foi em São Paulo, mas um cara que entrou num condomínio, furtou mais de 100 garrafinhas de cerveja, né, da geladeira do condomínio, ele foi preso em flagrante. Então, se ele foi preso em flagrante, é porque a segurança funcionou, teve um aviso. Então, a segurança dos mercadinhos é a mesma segurança do condomínio. Se o seu condomínio tem uma boa segurança, com certeza o mercadinho vai estar bem assegurado, né? Acredito que isso respondeu. Foi isso, Silvana? Confirma aí se isso te respondeu. Você quer saber mais algo mais específico? Mas obrigado pela pergunta. O Freitas comentando aí, o país está entrando em recessão. Só em janeiro desse ano, 289 empresas pediram recuperação judicial. Isso aí é um caso sério. Adenis, a respeito desse comentário, inclusive Maria, boa tarde, Maria. Obrigado aí pela sua participação também. O Adenis, empresa. Quando a gente fala sobre empresas, essa questão da educação financeira da empresa, né? O que você orientaria numa empresa para ela evitar isso, recuperação judicial, ou até você pode dizer o que ocasiona, quais são os casos que mais levam as empresas, né, os erros ou tudo mais, que leva a empresa ou a quebrar, a entrar em recuperação judicial. Quais são os erros que você mais aponta nesses casos, cara? Essa é braba. Essa pergunta é braba. Essa eu respondo sobre diversos aspectos, tá? Sim. Primeiro, porque eu posso dizer para vocês que a empresa com a qual eu trabalhei durante 36 anos foi a primeira empresa na história do país que entrou na lei de recuperação judicial em 2005. Né? Não vou falar quem é a empresa, mas alguém vai imaginar e vai saber quem é. Então, a gente teve uma experiência. O processo de você entrar numa recuperação judicial, ele é longo, ele vem acontecendo por N razões do passado, né? Dificuldades que a companhia pode estar apresentando, depende do nicho de mercado que ela atua, pode ser por impacto inflacionário, pode ser impacto de não poder reajustar, realinhar preços, pode ser aumento de custos, pode ser erro estratégico, pode ser diversas coisas. Né? Então, a melhor coisa que é o trabalho que a gente faz hoje, em termos de consultoria, é você atuar no fluxo de caixa da empresa. Né? Especialmente nesse nicho que eu comentei, né, de pequenas e médias empresas, é você conseguir orientar o empresário que ele tem a visão muito clara do negócio dele e que quem tem que ser forte financeiramente, quem tem musculatura financeira é a empresa. E muitas vezes o empresário acha que ele que tem que ter muita grana. Né? Então ele drena todo o sangue da empresa, todo o oxigênio da empresa, para fazer investimento, muitas vezes na vida pessoal, só que ele está deixando de cuidar da empresa, implementar em tecnologia, treinar, capacitar colaboradores, reduzir custos, porque custo é um processo que você contínuo, que você tem que estar sempre reduzindo. Né? E vai tudo depender de muito da estratégia que o administrador desenvolve, o proprietário desenvolve, e os nichos de mercado, os produtos que ele está vendendo,
Porque a falta de sistema hoje em dia, a gente percebe nas consultorias, dificulta o empresário para tomar uma decisão se ele vai continuar com aquela linha de produto muitas vezes, se ela está tendo lucro, se a margem que está sendo oferecida de lucratividade ou rentabilidade é adequada para aquele negócio dele. Então, tem uma série de fatores que não é um único fator, são muitos fatores que envolvem, muitas vezes, a deterioração do fluxo de caixa da empresa, por razões econômicas, às vezes que ele não tem controle, mas eu acho que o grande foco é naquilo que o empresário tem controle, ele tem que atuar. Ele não pode cochilar nenhum instante, né? Aquilo que você não tem controle, que depende de políticas macroeconômicas, depende de situações globais, é outra história. Mas também depende do jogo de cintura que o empresário tem para poder fazer uma modificação, né, estratégica, muitas vezes, do negócio dele. Muitas empresas a gente viu que tiveram dificuldades de fazer isso, durante a pandemia, especialmente, foi um grande exemplo, mas outros renasceram, né? Estavam com dificuldade, a pandemia fez com que ele desenvolvesse um outro negócio, um outro nicho de mercado e ganhasse muito dinheiro, recuperasse a empresa e até desenvolvesse novos negócios, porque o que existia antes da pandemia virou sucata e teve que esquecer, né? Então, o evitar, você caminhar, especialmente em empresas grandes, né, para uma recuperação judicial, é você ter uma gestão, como eu digo, sempre pragmática, né, controle efetivo dos seus resultados, acompanhamento dos seus custos, fundamentalmente, né, e tendo uma boa gestão, capacitando as pessoas, treinando as pessoas e, fundamentalmente, o uso de tecnologia. Hoje em dia, se você não tiver tecnologia e entender como é que funciona todo esse processo, especialmente nas mídias sociais hoje em dia, né, que as empresas estão se valendo muito de poder não só divulgar, como comercializar seus produtos nas mídias sociais, vai perder mercado. Você falou um ponto. Tem uma questão, a gente pôde testar, né? Foi o meu primeiro contato que eu tive, né? Aquela plataforma do metaverso, né? Que a gente teve junto. Né, você comentou sobre tecnologia, foi a primeira vez que eu tive contato com uma plataforma e você me apresentou foi você que me apresentou aquela plataforma, né? E aquilo foi um passo muito adiante, né? Tem uma coisa que eu já uso hoje em dia, que é o chat GPT, né? Que também é uma coisa que está sendo utilizada, está em evidência, tá virando até moda, né? Chat GPT. E só que o metaverso ele veio, subiu, mas caiu, até porque é custoso ainda manter, né? Só que tem novas tecnologias aí, né? E como que você orientaria, né, uma empresa, o próprio condomínio seu, se ele quer começar a utilizar tecnologias novas? Muitos condomínios hoje já têm, né, tecnologias novas. Como que você orientaria esses clientes ou esses condomínios para começar a se estruturar para poder implantar, né, essas tecnologias? Porque não é algo assim, fiz de ontem para hoje, pronto, está pronto. Não é assim, né? Não, eu acho que assim, o síndico, né, como o gestor principal de um condomínio, na verdade todos são gestores, né? A gente tem que entender que os proprietários são gestores também numa parte micro, quando há esse lado da comunidade, considerando com a comunidade colaborativa, você vai ter a contribuição de todo mundo, cada um contribuindo com um pedacinho na melhoria de todos os processos do dia a dia dos condomínios. Mas o síndico, ele tem que ter esse relacionamento com a sociedade, relacionamento nos eventos que ele vai participar, buscando esse conhecimento de novas tecnologias que estão surgindo. Porque a gente percebe que a mudança do perfil do síndico hoje, ela é radical, basicamente é radical. A gente ainda tem os condomínios mais antigos, né, daquele síndico tradicional, etc., que muitas vezes ainda não se adaptou a essas mudanças, se adaptou às mudanças da legislação, pouco participa muitas vezes desses eventos que são importantes, onde tem esse patrocínio das empresas, né? Café com síndico, congresso de síndico, tem diversos eventos que eu reputo de grande importância o síndico estar participando, porque ele está convivendo com novas empresas que estão surgindo, apresentando novas alternativas de gestão, e isso vai reduzir custo fatalmente
no condomínio. Então, eu acho que o grande primeiro passo é a busca dessa informação, é se familiarizar exatamente com todas as facilidades que a tecnologia adequada a cada perfil de condomínio, porque cada condomínio tem um perfil diferenciado, se é de baixa renda, média renda, alta renda, vai ter necessidades diferentes, especialmente a própria facilidade que as pessoas têm de interagir com as tecnologias, né? Então, acho que o arcabouço dessa iniciativa é a partir do síndico e dentro do processo de comunicação que o síndico tem com a microsociedade, que é o condomínio, com os condôminos, ele está aberto a ouvir sugestões, a ouvir pontos de vista, experiências também dos condôminos, para que ele possa refletir e dar o ponto de vista dele e dar sua contribuição para melhorar a gestão condominial, né? Esse acho que é o grande ponto importante, é essa participação, é esse processo de comunicação ativa, né, saudável, vamos dizer assim, que o síndico tem que ter com todo o condomínio e ter essa reciprocidade de receber os feedbacks, se a gestão está boa, se não está, como é que ele está desenvolvendo o seu trabalho. Acho que essa abertura de diálogo é muito importante para que todos acabem ganhando na implementação de novas tecnologias. Sim, sim. Deixa eu ver aqui deixa eu ver os comentários, tem pergunta aqui. Adilson, interessante a live, mas pouco divulgada. Adilson, aí a gente também, pessoal que gosta, né, o pessoal ajuda aí nessa divulgação, que aqui a gente faz a live, o programa, a gente faz porque a gente gosta, né? E a gente aqui aquele profissional que está fazendo aqui, está entregando aquilo que a gente tem de melhor, né? Que é essa entrega, o tempo e tudo o que a gente faz, né? Infelizmente, ainda não é um momento, né? A gente ainda não usa o tráfego, tráfego pago, ainda não chegamos nesse ponto, mas usamos o melhor que a gente tem, que é corrente de amigo, né? É tudo que tem acontecido, mas fica aí o convite, segue aí, ajuda aí a compartilhar, porque toda live tem assunto importante, tanto quanto essa, não só essa aqui. A Márcia falou, costumo dizer, empresa rica e dono pobre. Tem empresa, isso aí é aquela visão, né? Tem pessoas que acham que eles vão ficar ricos e a empresa não, né? Às vezes é ao contrário mesmo. O Freitas comentou, pequenas empresas, empresas pequenas que são grandes negócios estão sofrendo porque grandes empresas estão pagando propina. Rapaz, e as pequenas empresas não conseguem entrar, e são usadas nas licitações para tampar buraco. Cara, isso aí é que ele tem uma empresa, a gente fala, o Freitas ele tem um trabalho muito bom como terceirizada, e ele sofre realmente nas terceirizações, que ele concorre com condomínio, a empresa dele faz um trabalho diferenciado, mas é complicado realmente quando você vai concorrer, tamanho de empresa, né? Você concorre com uma... É a mesma coisa o próprio mercado de síndico, né? Quando a gente entra num condomínio, né, ou vai em um evento, como a Denise comentou, as pessoas ainda estão preocupadas muito com o número. Tem muita pergunta, uma pergunta que costumam fazer quando viram para mim, ela vem perguntando, Romulo, interessante, mas quantos condomínios você tem? Aí poxa, eu paro, a gente está mantendo ali a conversa, mas é interessante, a pessoa está mais preocupada do que quantos condomínios, ela não sabe nem o que eu faço, né? Eu não sei nem o trabalho dela e ela está preocupada em saber quantos condomínios eu administro. Isso não tem cabimento, né, mais. E aí as pessoas elas têm que ser educadas aí, né? Aí ele fez aqui empresários são usadas como manobra na licitação, mas como a empresa grande já pagou a propina, os pequenos são usados. Cara, isso aí é assunto brabo, cara. Isso aí está entrando, é algo que, infelizmente, né, nosso país ele ainda é muito corruptível, né? Tudo é muito corruptível, realmente é complicado.
E aqui a pergunta, o que a empresa pode fazer para não ser usado como manobra? Aí ele fala, digo síndico, né? Pô, ele usa empresário, mas ele vê como síndico também. Como o síndico pode ser usado como para não ser, como o que ele pode fazer para não ser usado como manobra? Cara, muitas vezes, como síndico, falando num condomínio, primeiro é o posicionamento dele, né? Como ele se posiciona, como ele comunica, como ele se comunica e como ele implanta a gestão. Porque quando a gente fala de um condomínio, né, a gente fala de gestão. A gente não fala, não é uma empresa. Apesar da gente ver como empresa, condomínio não é uma empresa. Condomínio é gestão. Então, quando a gente implanta uma gestão, primeira coisa que a gente tem que ter é gente ao lado, porque síndico não faz nada sozinho. Não tem essa de ao síndico, vejo algumas palestras, não, o síndico é o cara, é o síndico tem que fazer, o síndico é isso, é aquilo. Não é. Não é. O síndico ele não faz vontades, mas ele faz aquilo que é importante para a coletividade. O síndico ele é representante da coletividade, né, daqueles moradores, então ele não faz o que ele quer. Ele tem que ter pessoas ao lado, alinhadas. E aí já parte daquele momento da eleição dele. Quem vai ser o conselho? Quem vai ser o subsíndico? Como ele vai conversar com eles para poder alinhar, né, os processos? Que aí é como a Denise falou, a educação financeira, a educação, a informação. Como que eu vou apresentar o projeto de gestão para o condomínio, trazendo principalmente eles para estarem juntos? Porque o morador, ele não tem uma visão muito ligada a essa questão, né? Porque senão ele iria ser o síndico, né? Mas a gente sabe que ninguém quer ser o síndico. O síndico ainda é aquela visão, é só problema e eu não quero. É isso, a gente ainda vive isso, principalmente aqui no Rio. Então, o papel do síndico é levar essa gestão, essa educação, a implementar essa gestão. E aí é ter as pessoas, o conselho tem que ser amigo, sim, tem que estar alinhado, sim. Condomínio, dependendo do tamanho, existem comissões, representantes de bloco, várias delimitações. Então, sim, essas pessoas precisam estar alinhadas com a gestão para poder encaminhar e poder implementar a gestão. E aí, se o síndico não tem esse cuidado, ele fica mais suscetível a ter pessoas que vão querer fazer do jeito que elas querem. Se ele tem principalmente uma pessoa no seu corpo mal intencionada, se ele não tem a união com os outros, aquela pessoa mal intencionada vai contaminar os outros e vai acabar impondo algumas coisas. Então, é time. Você entrar, você tem que ter um time bem alinhado, implantar bem os processos, implementar bem a educação do processo e poder fazer. Que aí, quando você tem isso tudo bem alinhado, você evita esses problemas, né? Você evita esses problemas. Mas realmente é complicado, cara. É algo que precisa de muita educação, né? Precisa ter uma consultoria muito boa contigo, né? Uma coisa, eu acho que você falou alguns aspectos muito importantes, né, desse processo de gestão, que é a empatia, né? Eu acho que quando o síndico, não só o síndico, né, como os condôminos, né, tem essa empatia com quem está dirigindo o condomínio, pode ser um líder de grupo, pode ser de bloco, como você mencionou, o subsíndico, né?
eu acho que tudo facilita. Se cada um contribuir com um pouquinho de cada ação dentro de um condomínio, especialmente nesses maiores, a vida fica muito fácil, mais fácil para todo mundo. Se todo mundo, olha, tem lá um papel no chão, orienta quem tem que fazer a limpeza, tal, etc., acho que fica muito fácil, que muitas vezes a gente percebe, como você falou várias vezes, é a falta de educação, muitas vezes, comportamental, que uma pessoa tem, né, faz parte do ser humano, e acaba criando conflito dentro do condomínio sem nenhuma necessidade. Então, acho que o grande desafio dos líderes, né, a partir do síndico, a partir do conselho, e a partir de cada um individualmente, é você gerar essa harmonia, né, essa boa convivência, né, essa participação em acolher as pessoas, de que cada um seja visto com os seus defeitos, né? Olhar as pessoas de uma forma que você possa ajudá-lo de alguma maneira, porque cada um vai ter uma educação diferenciada, uma experiência diferenciada, e muitas vezes um não respeita o outro. Então, o que falta muitas vezes é falta de respeito. Eu acho que quando você tem esse carinho, né, essa amizade com as pessoas, e você transforma isso num ambiente super agradável e de muita colaboração. Eu acho que o grande desafio nosso é você trazer esse lado de harmonização do ambiente, né, respeitando os limites de cada um, trazendo o seu olhar de uma maneira que possa contribuir, que todos entendam que fazendo a sua parte vai ser um resultado maior e de maior satisfação para todos. Exato, exato. A Márcia comentou aí, obrigado, Adilson, obrigado pelo comentário. A Márcia aí, tem pessoas que têm prazer em culpar o síndico por tudo. Cara, sim, sim. E tem uma coisa que eu vejo, eu boto muito como isso na ponta do lápis, de um condomínio que eu fui concorrer semana passada, no Recreio. Eu cheguei no condomínio, eu vi pessoas, muitas vezes, culpando o síndico. Aquele cenário parecia uma guerra campal, uma assembleia, e aí a gente ia ver pela cultura, né? Um condomínio com vários anos, passando pelas mesmas coisas, acaba se implantando uma cultura, né? E a gente tem visto isso acontecendo, principalmente em condomínios novos também, né? Principalmente os condomínios que estão em baixa renda, aqui no Rio, Minha Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, são os condomínios que tem pessoas lá dentro que não sabem morar naquilo, né? E até eu comento muito uma coisa, o Francisco Nazaré fala, né? Até falo com ele, né, padrinho, me apadrinhou, então eu começo a usar as frases dele, né? A gente tem que levar para o condomínio que eles têm que se ver como sócios da coisa chamada condomínio. Primeiro, condomínio, porque por ele ser uma pessoa sem personalidade jurídica, né? Ele é uma coisa, porque ele não é pessoa física nem jurídica, né? Na empresa, então ele é uma coisa. Condomínio é delicado já por causa disso. E o morador, ele é sócio daquilo, porque aquilo lá é a moradia dele. E aí, quando a gente fala sobre moradia, a gente está falando sobre um direito básico de um cidadão. É garantido lá na Constituição Federal, no artigo 6, né, onde diz os direitos básicos do cidadão, de um cidadão, de qualquer cidadão, lá diz a moradia. E condomínio está incluso nisso, né? Está incluso nessa moradia. E aí a parte da educação, da integração, entender o momento. Às vezes a pessoa está no momento que ele não está bem, e aí acaba desferindo. Aí o síndico tem que ter a empatia, tem que ter o controle para poder contornar aquilo. Deixa a Márcia estar comentando, deixa eu terminar aqui, né? E realmente, o síndico, ele é como líder, é uma coisa que eu falo. Ele é líder, ele não é chefe, né? Isso eu aprendi lá na faculdade de administração. A diferença entre líder e chefe, né? O síndico é um líder, ele não é um chefe, não é ele que manda, não é ele que faz tudo, ele lidera as coisas, né? Ele lidera pessoas, ele lidera funcionários, ele tem sim o poder de assinar,
né? Ele tem o poder ali que a gente fala, o poder da caneta, né? Caneta na mão, mas ele é um líder, cara. Então, o síndico é a questão da educação, da visão, né? E como a gente está tendo essa questão da profissionalização dos síndicos agora, então agora que está se aparecendo essas questões e é agora que está na hora da gente expor isso e mudar essa visão, né? Deixa eu ver o comentário aqui. Aqui ocorreu uma chuva forte que alagou a garagem. O coitado do síndico estava retirando de madrugada a água com rodo. Os vizinhos ainda acham como fosse culpado pelo ocorrido. Né? Vai culpar quem pela chuva, né? São Jorge, não sei quem. Aí tem que ver qual é o estado do condomínio, por que alagou, né? O que aconteceu para alagar, teve alguma falha na gestão, ou o condomínio realmente não arrecada para fazer obra, e aí é o posicionamento, aí sim o síndico tem que se posicionar, né? Porque a responsabilidade civil é dele, e aí se o síndico se bota num condomínio que ele não faz o que ele tem que fazer, né? A responsabilidade vai ser dele. Ele vai sofrer mesmo com tudo e não vai fazer, né? Então, qual o posicionamento disso, né? Aqui a gente tem uma preocupação muito grande, né, na região que nós moramos, tem severos alagamentos, muitas vezes, né? Tem a região da Tijuca, Maracanã. Graças a Deus, nosso prédio nunca teve nenhum incidente, mas uma preocupação que eu tenho, e é muito grande, pegando o exemplo que a Márcia comentou, nós temos subsolo, né? Então, no subsolo tem lá, nós temos que duas bombas grandes, exatamente para qualquer eventualidade de invasão de água de chuva, essas bombas jogam água para fora. Então, a manutenção atenta, né, se está funcionando o automático, aquelas coisas todas, acho que é importante esse comentário, que muitas vezes é tão grande os condomínios, tem detalhes que acabam passando despercebidos, mas é importante o síndico conhecer a edificação como um todo. E uma coisa que eu experienciei aqui, né, o que eu fiz? Quando eu assumi, um pouquinho depois, eu fiz uma relação de todos os itens, basicamente, que nós temos dentro do prédio. Desde a casa de máquinas para baixo, cada andar, o que tem, né, onde pode ser localizadas as tomadas, onde pode ser localizado um registro, enfim, eu acho que encaminhei isso para cada condômino, para que cada um pudesse até rechecar se está tudo certo, se realmente faz sentido. Porque numa emergência, né, nem sempre o síndico está à disposição, e é importante que os condôminos conheçam efetivamente o seu prédio, conheçam efetivamente a unidade em que ele mora, né, conhecendo os elevadores, como é que funciona um desligamento necessário se ocorrer algum incidente, enfim, saber onde está o painel de controle da eletricidade, cada aspecto é importante. E às vezes a gente percebe que não há essa comunicação, né? Então é importante que os condôminos conheçam muito bem o seu prédio para saber exatamente as fugas, as rotas de fuga necessárias muitas vezes para qualquer situação adversa que, por mais que a gente esteja preparado, pode acontecer uma situação que você não percebe. E nós tivemos uma experiência recente, agora no final do ano, eu estava inclusive viajando, estava em São Paulo, e coincidentemente no meu andar, na frente do meu apartamento, estourou uma tubulação do sistema de segurança de incêndio. Um furo. Furou o cano do prédio antigo, mas e começou a inundar todo o corredor, graças ao apoio, né, à iniciativa das pessoas, né? Aí vem o lado colaborativo, né? Cada um pegou o rodo, e aí foi legal isso, né? Eu estava à distância vendo as imagens acontecendo e o pessoal agindo, e dentro desse lado colaborativo, evitando que houvesse inundação dentro dos apartamentos, né? Então são situações que às vezes nós não enxergamos onde pode acontecer um problema, mas estando todos preparados e unidos, né, com um propósito comum, coletivo, acaba evitando incidentes maiores, porque no meu caso, se a gente não tivesse esse lado das pessoas dando essa contribuição, fatalmente teria alagado o apartamento, né?
e aí o prejuízo seria realmente muito grande, porque é apartamento com taco, aquelas coisas todas. Mas eu acho que é importante cada condomínio conhecer o seu condomínio, saber onde fica cada registro, cada disjuntor e assim por diante. Mangueiras, exatamente onde você pode ser acionado ou pode acionar em caso de uma situação de emergência. Isso é muito importante. Sim. Deixa eu só fazer um aviso, pessoal. A gente já passou de 1 hora, né? A gente já passou de 1 hora. A Denise, já obrigado pela participação. Gratidão aí por todos também. A gente vai caminhar aqui para o final, mas vamos responder as perguntas que tem. Quem tiver pergunta, então faça agora o cálice para sempre. Então, quem quiser... Não, pode mandar no direct depois lá, não tem problema, pode mandar lá no meu caso, se me permite, é Adenias G Filho, né, no Instagram. Sim. Fica aqui, renova o convite para o empresário que esteja nos assistindo neste momento. Tem a intenção ou gostaria de ter um papo sobre planejamento financeiro, enfim, fazer o diagnóstico empresarial sem nenhum custo. Manda lá, Adenias, eu quero dar o nome da empresa, o contato, e a gente se fala e a gente bate um papo aí nos próximos dias, aí, tá bom? Fica aí meu agradecimento a todos aí. Mas vamos lá para a pergunta. Ó. Vou fazer... Márcia, deixa eu comentar que a gente já está nesse assunto de condomínio. Deixa eu falar primeiro aqui a do Freitas. O Freitas falou aí, você fez o croquis do local para a brigada de incêndio, né? Então, uma coisa que eu estava aprendendo, né? Eu aprendo muito aqui, inclusive um que eu comentei, o Francisco Nazaré, ele pôde... numa aula que teve aqui no Rio, essas implantações, né, a gente ainda tem muito problema, né? A gente entrou aí o Biel, engenheiro, então a implantação implantação de condomínio, ela está gerando muitos casos e hoje em dia a justiça tá começando a agir, né? Porque, por exemplo, aqui no Rio, os condomínios era liberado a BITS, né? Era liberado a BITS, mas o condomínio tinha que ter o alvará do condomínio e um alvará para piscina. Né? A gente falando sobre piscina, que é um caso muito sério. A gente viu vários casos aí de problema com piscina em condomínio, né? E aí, aqui no Rio, são 2 alvará. É um alvará para o condomínio e um alvará para piscina. Sendo que aí vinha o corpo de bombeiros que liberava o ABITS, e às vezes muitas construtoras não tiravam o ABITS da piscina. E aí batia a fiscalização e interditava a piscina, porque não tinha, aí era um outro trabalho aí do síndico. Então, esse trabalho de educação também, né? Então, fazer ver se o condomínio está de acordo com as normas, né, dos bombeiros é importante. É importante saber também qual condomínio cabe, porque existe eu já ouvi, né, estudei um pouco sobre isso, não é todo condomínio que precisa, depende do tamanho, não precisa ter alvará, né, depende do tamanho do condomínio, número de andares, alguma coisa do tipo. Então, tem alguns detalhes e isso tudo faz parte da educação, né? Então, é poder ter esse conhecimento. E aí, quando a gente está falando, o síndico tem que ter o contato certo, né? Se ele não sabe ou não tem esse conhecimento, ele ter a pessoa certa ao lado para poder, inclusive nesses casos, nos ensinar e orientar o melhor caminho. Né? Esse papo é daí que a gente fala também a parte do síndico como líder, né? Como líder e também como mediador, como indicador e como fazedor, né? Fazedor de obras, fazedor e realizador de muitos serviços, né, em condomínio. O que o Adenias falou da bomba aí é algo mínimo, mas que muitos não têm, né?
Aí o que você pode falar sobre isso também, meu amigo? Então, eu acho que uma coisa que você está mencionando sempre, essa questão da educação, é a busca do conhecimento, né? Eu acho que Sim. esse alinhamento, né, de você conhecer o condomínio em detalhes, né, e o síndico fazer esse trabalho de talvez divulgar de uma maneira bem direcionada, né, onde funciona cada aspecto do condomínio que possa ser acionado, né, desde a questão de segurança, claro, para quem eu ligo se eu tiver uma situação A ou B, ter a lista de telefones, né, dos principais parceiros muitas vezes, que pode ter uma emergência, qualquer um condomínio pode chamar, não precisa esperar o síndico, né, para tomar uma iniciativa. Se o síndico deixa preparado o condomínio de uma forma de comunicação bem objetiva, as pessoas educadas a tomarem iniciativa em caso de uma emergência, ligar para o telefone, para a segurança, enfim, qualquer parceiro que possa ser acionado, um prestador de serviço, para corrigir alguma ação que está impactando em risco, eu acho que é fundamental. Eu acho que isso é o que faz a diferença na qualidade de gestão, é todos estarem bem alinhados, né, com o propósito maior do condomínio, que é valorizar o seu ativo e ter uma boa convivência social e respeitar o ser humano cada vez mais. Exato, exatamente. Deixa eu agora, tem a pergunta aí da Márcia, ela pediu, me diz uma vantagem que um síndico profissional tem frente ao síndico morador. Bom, eu vou... Essa deixa bom, para você, eu só sou morador. você é um morador, mas eu Gostei vou da deixar pergunta, você para Márcia, comentar também. gratidão. Aqui é a concorrência, gente, ela já está querendo fazer competição aqui já. Eu acho que ela está querendo Mas ser síndica lá no prédio dela. eu vou fazer uma visita lá para ver como é que tá. Coitado do síndico lá tirando água no rodo é sacanagem, mano. Eu vou lá fazer a visita lá. Mas, podendo falar com isso, eu vou comentar duas coisas. A primeira, e eu vejo a principal, é a questão da neutralidade. Neutralidade porque, infelizmente, tem o síndico morador, ele já tem um convívio ali, né? E inconscientemente, ele já tem o seu convívio de amigos. Então, venha para Alphaville, vou para aí mês que vem, ué. Mês que vem eu vou estar aí, vou fazer evento, morei aí ano passado. Então não fala não que Alphaville eu tô aí, eu estava aí semana passada, tá, mas sério, mês que vem eu vou para Alphaville. Agora, dia 8 de um feriado, eu tô aí, vou ficar 2 semanas aí. E se Deus quiser, eu não volto, não. Mas falando sério, já voltando aqui, o síndico profissional tem essa questão da neutralidade, porque o morador, né, ele tem um convívio, né, e é inconsciente isso. Eu estudo sobre questão de cérebro, não é que a gente vá ouvir ou dar voz mais ao seu amigo, mas é mais natural a gente ouvir a pessoa que a gente tem mais afinidade. É ouvir a pessoa que a gente tem um convívio maior. Então, a gente, infelizmente, a gente acaba criando uma barreira, isso como ser humano. A gente cria uma barreira inconsciente com uma pessoa desconhecida. Então, a gente tem uma barreira, isso é pessoa, porque quem aqui não ouviu dos pais quando é criança, não fala com o desconhecido, não dá assunto. Isso cria uma barreira na cabeça da criança, porque quando ela cresce, ela cria problema de relacionamento. Então, o síndico, quando a gente fala, levando isso para o mundo do condomínio, o síndico profissional ele é mais neutro. Então, ele realmente ele tem essa é a maior vantagem. E uma segunda coisa que eu tenho percebido ultimamente, que eu não tinha, eu comecei a ter noção agora, é relação à busca do conhecimento. Não que o síndico morador não busque, pelo contrário,
O síndico morador, ele busca muito mais. Porque quando tem o síndico, quando ele quer ser bom, ele quer fazer algo direito, ele se torna síndico morador, ele começa a buscar aprender com os outros. Só que é aí que a gente vê a diferença. O síndico morador, ele tem que buscar os eventos, porque ele não tem nada direcionado para ele. Porque os eventos de condomínio, ele é direcionado ao profissional. Porque é o profissional que tem 10 condomínios, é o síndico profissional que tem 10, 20, que tem uma carteira. Então, o síndico profissional, ele tem mais facilidade em ter contatos. A maior honra que eu tenho, que me gera do programa, do Condonex, do Empreenda a Ti Mesmo, é esse relacionamento que eu tenho aqui. Se não fosse por isso aqui, eu conheci o Adenise em um evento, né, Adenise? Ele se conheceu no evento, trocou poucas palavras e olha aqui o bate-papo que a gente está tendo. Então, o síndico profissional, ele tem duas vantagens. Não a busca mais material voltado a ele, né? Ele é mais visado, né, por empresas, ele tem a facilidade, isso quando ele faz bem, né? Eu, por exemplo, aqui, eu posso não fechar uma consultoria com a Denias, mas tudo que eu receber de financeiro, eu posso chegar no Adenise e perguntar a ele: Adenise, está acontecendo isso, isso, isso. Cara, está acontecendo isso aqui. O que tu me orienta aqui? Então, porque a gente criou um vínculo. É claro que a gente tem pro lado profissional. Pô, vou contratar quem eu conheço, vou contratar quem eu também tenho afinidade, é normal. Mas a troca de conhecimento, eu estou recebendo uma proposta, eu chego, cara, pô, ele é uma pessoa de fora, mas eu posso chegar para ele, cara, olha só, está acontecendo isso, isso e isso, eu tenho essas questões. Tu pode me dar uma orientaçãozinha básica? O que ele me disser, uma visão de fora, vai, às vezes, proporcionar para mim algo que eu não vi. Foi isso que aconteceu no condomínio que eu fui, que o pessoal queria fazer uma obra no telhado. Eu não tinha percebido um problema de fachada. E aí, uma pessoa de fora, nem estava concorrendo ali, me levou aquela informação, e aí pô, é mesmo, cara. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter problema aqui. Então, eu levei outra coisa de outro formato, uma visão de fora. Isso veio por quê? Contato profissional. Então, eu vejo essas duas vantagens mais claras entre o síndico profissional e o morador. Neutralidade para resolver conflito, principalmente nisso, é neutralidade, e o contato, os contatos, a busca, né, não a busca, mas, né, o conhecimento direcionado. O profissional é muito mais fácil encontrar. O que é que tu me diz aí, cara, lá do morador? Mas a contraprosta. Não, eu acho que você fez uma colocação bastante assertiva, vamos dizer assim, né? Porque o síndico profissional, ele tem nas mãos dele um universo muito grande, muitas vezes, né? Então, ele tem lá 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000 unidades que ele administra, né? Então, ele é assediado, vamos dizer assim, por muitas empresas, por fornecedores de serviços, né? E acaba sempre, esses grandes eventos que você se referiu, acaba sendo direcionado muito para eles, né? Mas eu posso dizer assim, a busca, eu realmente, depois que eu assumi, em 2017, eu fui buscar mesmo, comecei a me interessar, buscar essas conexões, né, de síndico. No primeiro ano, no segundo ano, dentro de um café com síndico, eu já fui convidado a participar de melhor gestão condominial do síndico morador, então foi muito legal, foi uma experiência que eu nem acreditei, eu pouco conhecia ainda esse mercado, mas por alguma referência, o pessoal falou: não, Denise, você não quer concorrer e tal, não sei o que, tem que fazer uma votação pela internet. Acabei dentro lá uma qualificação de terceiro lugar, ganhei uma premiação de consolação, foi legal. Eu acho que foi bacana essa movimentação
que faz você, inclusive, conhecer as pessoas, né, com quem você advoga essa possibilidade de uma referência pelo teu trabalho, por te conhecer, pelo teu caráter. Então, acho que o que você colocou, né, dessa independência, né, essa isenção, é como eu me coloco quando estou fazendo uma consultoria financeira, né, para uma pessoa, né, que eu não estou na emoção, né, assim, da questão da problemática do empresário, da pessoa física. Então, você olha assim com um ponto de vista completamente independente, né, com, vamos dizer, com a frieza necessária para tratar aquela questão. E eu acho que é exatamente isso que você falou, né? O síndico profissional, ele tem essa independência, né? Ele é uma vidraça, como nós somos, né? O síndico morador também, mas acho que com maior intensidade o síndico profissional ele é mais cobrado, vamos dizer assim, é mais pressionado sobre as questões da operação de um condomínio. Então, eu no sentido de ter buscado esse conhecimento, né, de como, né, os condomínios, a legislação, acho que o que é mais importante hoje em dia, minha gente, é a legislação condominial, né, que ela é muito severa em todos os aspectos, não só a legislação condominial, mas a legislação adjacente, a própria trabalhista, né, a fiscal, enfim, com relação a recolher os impostos dos prestadores de serviço, recolher os compromissos tributários, né, do condomínio, de folha de pagamento, essas coisas todas. Então, precisa realmente ter aí esse olhar, essa experiência com bastante acuidade, sim, concordo contigo. Exato. Isso aqui, agora, final, você comentou, Freitas falou sobre isso. Ó. Conhecimento técnico, lei trabalhista, lei da construção civil, a lei civil, né, o Código Civil, lei do consumidor também, o Código de Defesa do Consumidor. Uma coisa também importante que a gente pode pôr, que também aí está ligado, mas o profissional realmente não a busca, porque isso tudo aí é público, qualquer um pode buscar, mas realmente algo mais direcionado realmente é mais para o profissional. Mas tem o Código de Processo Civil, que tem um detalhe lá, você quer acionar você quer entrar com uma ação contra o inadimplente, por acaso, qual é a vara que você vai entrar? Tem diferença. Condomínio residencial, você usa o juizado especial. Pode ser usar os juizados especiais, que são mais rápidos. Mas um condomínio misto ou comercial, você já tem que usar ou a vara federal ou a vara civil. Né? O juizado especial já não cabe. Isso não é, essa busca é normal para todo mundo, mas é um material mais direcionado para o profissional. O profissional tem um acesso maior, porque ele está sempre sendo bombardeado com isso. E o morador, às vezes, ele já trabalha com outra coisa, então ele divide o tempo dele, ele não tem a cabeça voltada 100% naquilo, e acaba aí gerando alguns problemas. Mas realmente isso também é um ponto, né, a se colocar. Uma questão importante hoje em dia é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que muitas vezes os condomínios ainda não estão preparados, né? Os síndicos ainda não estão preparados para ter essa acuidade obedecendo à legislação, para ter, assim, a acuidade, né, com relação a essa legislação, porque ela é penosa. Se houver vazar dados, né, de moradores, tal, etc., que sejam considerados pela legislação, tem níveis lá, na verdade, de confidencialidade, mas poderá correr o risco de ser autuado ou ser processado. Então, é importante que os síndicos também estejam, ou os próprios moradores, né, estejam familiarizados com a legislação para evitar aí qualquer atuação e gerar ônus. A LGPD eu recebi semana retrasada a doutora Ieda, que é especialista na LGPD, né? Ieda Lopes, muito boa, a live foi muito maneira, e são os dados sensíveis, né? Então, quais os dados que você pode pedir para o condomínio, para o condômino, né? Para o morador? Existem dados que são sensíveis que não fazem sentido. E aí o síndico, na hora você vai pedir alguns dados, que aí você já pode, aquele condômino, ele pode processar sim o condomínio e você é responsável solidário. O síndico é responsável
solidário do condomínio, responde também. E aí é essa busca, dados sensíveis, religião, etnia, é, orientação sexual. Então, esses dados são dados sensíveis. Então, o que você não pede isso, mas o que você pode pedir? Dados Uhum. básicos, né? Dados de moradores, tal, mas alguns dados são restritos. Você não pode fazer o pedido. É isso aí. Meu amigo, obrigado, né? Gratidão aí pela Obrigado oportunidade, a gratidão live. a todos. Ele já foi 1 hora e meia, Pô, cara, ele chegando aqui. Já foi. gratidão Mas aí obrigado. pela participação de todos e pelas perguntas. Gratidão a Márcia, a todos que fizeram perguntas. Espero que a gente tenha dado de alguma forma, não respostas precisas, mas de uma forma que possa ter abrido possibilidade da gente refletir sobre os melhores caminhos para a gente poder atuar na gestão profissional, na gestão do relacionamento com as pessoas e assim por diante. Valeu? Exato. Obrigado. Exatamente. Fica o convite aí, Adenias, você fazer parte da gente. Fica o convite aí para todos. Vamos levar o Conecta para o seu condomínio com palestras desse calibre. Vamos levar aí para o seu condomínio, palestras educacionais e principalmente de conscientização. E Márcia, pega meu contato aqui em Alphaville, é segunda casa para mim, cara. Semana que vem, mês que vem eu tô aí, agora em junho. Em junho eu tô aí, mas já morei aí, conheço bem Alphaville. Manda mensagem aí, vamos trocar essa figurinha aí. E principalmente para poder levar aí o Condonecta para aí também, tá? Vamos, abre essas portas aí, tamo junto. Fica o convite aí também para você participar e vamos fazer mudança. Vamos fazer essa mudança aí nesse mercado, que é bom que a gente está tratando de vida, né? A gente está tratando de pessoas. Mas obrigado mais uma vez, meu amigo. Gratidão. Obrigado, obrigado. A live vai ficar salva, vocês podem assistir. Daqui a pouco estou mandando já para o YouTube e tamo junto. Valeu, gente. Fica com Deus. Valeu.